Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Bem-vindos a mais uma meditação do Evangelho Dominical, neste que é o terceiro domingo do Advento. E terceiro domingo do Advento significa o domingo Gaudete, ou seja, o domingo da alegria. Porquê domingo da alegria? Uma vez que os paramentos do sacerdote têm sido, desde que começou o Advento, têm sido paramentos roxos, não é? Não tem havido mais flores, ou pelo menos flores um pouco menos manifestativas, não se cantou Glória, quer dizer, há toda uma moderação na liturgia. Então porquê que no meio do Advento, precisamente no terceiro domingo, a Igreja quer falar da alegria? É que a Igreja, enquanto mãe, a Igreja enquanto esposa de Cristo, Nosso Senhor, quer nos mostrar, quer nos fazer compenetrar da bondade do seu esposo, da bondade do Senhor. E então, o que é que ela nos faz ver na liturgia? Ela faz-nos ver na liturgia nada mais, nada menos do que aquilo que Deus nos faz ao longo da nossa vida. Ou seja, ao longo da nossa vida, nós temos momentos de prova, não é? Momentos duros, momentos em que estamos realmente abatidos, e há outros momentos, são momentos de consolação, de graça, de alegria. Então, isto faz parte da lei da vida. E por isso é que a Igreja, no meio destas 4 semanas, 4 domingos, concretamente, da preparação para o Natal, é um tempo de espera, não é? Então é um tempo de penitência, nesse sentido, a Igreja, a meio desse tempo, convida-nos a alegrar no Senhor. A alegrar, porque nem tudo são provas, nem tudo são dores, nem tudo são sacrifícios. Existem, mas a vida não se baseia só nisso. Agora, de onde é que a Igreja tira isso? Bom, muito simplesmente, a Igreja tira isso pela bondade de Deus. Nosso Senhor, quando nos dá uma prova, ou quando nos dá muitas provas, dá-nos, pois, graças para as suportar. Faz lembrar o ditado latino que diz Deus qui ponit pondus, supponit manus. Ou seja, Deus que coloca o peso sobre nós, sobre as nossas costas, coloca-nos a cruz para carregar, subpõe, ou seja, coloca por debaixo a mão para nos sustentar. Pode ser que às vezes não sintamos a mão de Deus, não é? Pode ser que às vezes demoremos muito para compreender que Deus está-nos a sustentar. Mas em determinado momento Ele nos dará a graça para perceber que somos consolados por Ele. Não é? E então a nossa vida é um constante, assim como que vai e vem, uma oscilação entre consolação e desolação. Este princípio, caríssimos irmãos, este princípio é dado por Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais, de uma forma magistral. É numa parte em que ele fala do discernimento dos espíritos. O que é o discernimento dos espíritos aqui para Santo Inácio? É que ele pretende nos fazer ver que, nos momentos das nossas provas, não é? E nos momentos das nossas alegrias, nós temos de tentar perceber qual é o espírito que está por trás. Ou seja, qual é o espírito que está por trás da minha alegria e qual é o espírito que está por trás da minha tristeza. Porque eu, na minha alegria, posso ter um espírito bom por trás e posso ter um espírito mau por trás. Ou seja, eu posso ter uma alegria que vem de Deus e posso também ter uma alegria que não vem de Deus, que vem do mundo, que vem do pecado. Eu tenho que perceber de onde é que vem esta alegria. E assim também, ou vice-versa. Quando eu estou abatido, quando eu estou triste, pode ser que esse abatimento seja um abatimento positivo que me convida ao arrependimento. E então aí está a graça de Deus a bater-me à porta. Ou pode ser também que seja o diabo a abater-me, a deitar-me por terra, não é? Dando-me desânimo, dando-me assim uma languidez, uma frouxidão, não quer fazer nada, para me, enfim, simplesmente fazer cair, desanimar. E então, Santo Inácio dá-nos a regra, ou as regras de discernimento dos espíritos, onde ele explica, muito simplesmente, que a nossa vida é uma oscilação. A nossa vida vai oscilando entre consolação e desolação.
Ou seja, de vez em quando Deus dá-nos graças extraordinárias, sentimos alegria, é um projeto que corre bem, sentimos-nos a caminhar para a frente, mas passado um certo tempo, oi, estamos cá em baixo. E vem uma prova terrível, é uma doença, é uma traição de uma pessoa amiga, é um problema no trabalho, é uma desavença familiar, enfim, tanta coisa pode ser. Às vezes uma coisinha de nada que nos deita por terra. Ora, isso faz parte, caríssimos irmãos, faz parte da vida. Quer dizer, Deus nunca nos colocaria num perpétuo estado de desolação. Nós não aguentaríamos, não é? Nós desanimaríamos. Por isso é que Santo Afonso Maria de Ligório diz que quando Nosso Senhor estava no Horto das Oliveiras e suou sangue, mesmo nesse momento em que ele via, de uma forma profética, todos os pecados da humanidade, a ponto de suar, de ter um tremor tão grande que o fez suar sangue, mesmo nesse momento de pavor, digamos assim, de Nosso Senhor, mesmo nesse momento, no fundo da alma dele, ele tinha uma graça que o consolava. Não é? Apesar da noite escura, mas uma certa alegria, isto é dito por um doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, uma certa alegria interior, no fundo, apesar da provação, da sensibilidade de ter-se afastado, a ponto de ele pedir, afastai de mim este cálice, por favor. Pediu a Deus Pai. Entretanto, no fundo da alma, ele sentia uma alegria. Porque Deus nunca nos abandona. E quando nos dá realmente o peso, ele coloca a mão. Isto é a regra dada por Santo Inácio no início, da parte que fala sobre o discernimento dos espíritos. E é muito interessante, caríssimos irmãos, que esta regra de ouro da nossa vida espiritual foi comentada por muitos autores. E um deles, um inglês muito conhecido, C.S. Lewis, que escreveu Screwtape Letters, ou seja, as cartas de Screwtape. O que é que significa isto? São cartas de um diabo, um diabinho, ou melhor, um diabo já barbado, Screwtape, que escreve umas cartas ao sobrinho, como se os diabos tivessem parentesco, não é? E nas cartas ele escreve ao sobrinho, porquê? Porque o sobrinho como é novo, é inexperiente, é inábil, e ele tem uma vítima e quer tentar a vítima, quer perder a vítima, levá-la para o inferno, fazer todo tipo de maldades com a vítima, só que ele não tem experiência suficiente. E o Screwtape, que tem um nome horroroso, Screwtape, dá-lhe conselhos. E precisamente um dos conselhos que lhe dá é este: fazer com que a pessoa, a vítima, não perceba que a regra dos seres humanos, uma das regras colocada na vida do homem, é precisamente a regra da ondulação. O princípio, a lei da ondulação. E ele diz, o diabo, muito inteligentemente, que uma vez que os homens vivem dentro do tempo, o que é que significa isto? É que eles estão sujeitos à mudança. Porque uma das características daquilo que está no tempo é mudar. E o homem, então, muda constantemente. Isso, então, nos leva a concluir que mesmo as provas ou mesmo as alegrias estão em constante mutação. E Deus, Nosso Senhor, permite essas mudanças constantes. Não é? É um princípio que, infelizmente, falta a muita gente, e mesmo entre nós, caríssimos irmãos, mesmo entre nós católicos. Não é? É que o diabo, caríssimos irmãos, o diabo é o eterno derrotado. Ele é o eternamente triste, porque ele não cumpriu com a sua vocação, revoltou-se contra Deus. E então ele tenta trazer-nos, não é? Inculcar-nos a sua tristeza, o seu desânimo. E por isso é que o grande Padre Pio, de Pietrelcina, dizia que não há obra pior que o demónio nos possa trazer do que o desânimo. E é precisamente esse princípio também que está colocado num tratado famoso de um padre jesuíta, Padre Jean Michel, tratado muito, já um clássico da literatura católica, um dos nossos clássicos, e que, precisamente no início deste pequeno tratado, um tratado fininho, mas no capítulo 1, o livro começa precisamente com isto, para mostrar, digamos, o malefício do desânimo. Diz assim: o desânimo é a tentação mais perigosa que o inimigo da salvação dos homens possa pôr por obra. Tentação mais perigosa é desanimar. Porquê?
Nas outras tentações, ele só ataca uma virtude, em particular, e mostra-se a descoberto. No desânimo, ataca-as a todas e esconde-se. Então, por exemplo, o que significa isto? Nas outras virtudes, por exemplo, uma virtude contra a fé. Eu, de repente, preciso muito de uma coisa e alguém me diz assim, reza. Não, eu não vou rezar nada. Eu próprio dou-me conta, puxa, mas eu estou a pecar contra a fé. Claro que vou rezar, vou ter confiança. Eu dou-me conta, é uma coisa evidente. E o pecado que eu cometi foi contra a fé, precisamente. Se eu vou andar e vejo um homem realmente que é mesmo uns moleres, é uma pessoa que está a pedir, e eu olho para ele e tenho pena dele, mas de repente, eu vou ficar com este dinheiro aqui e vou comprar coisas só para mim. Quer dizer, eu fiz um ato de caridade, eu de repente veio uma dor de consciência, eu percebi, não, mas calma aí, vou ser caridoso, vou ser generoso. Eu percebo que houve uma virtude que foi ferida naquele momento, com aquele pecado. Só que na tentação de desânimo, não acontece nada disso. É que na tentação de desânimo, a sensação que eu tenho, é que as coisas são assim. Você deixou de rezar? Deixei. E porquê que o Senhor deixou de rezar? Porquê que o Senhor deixou de rezar? Já não consigo. E porquê você tinha feito um propósito no retiro? Fiz um propósito no retiro. E porquê que não foi para a frente? Não, a vida estava muito difícil. Não há matéria. Ofendi a Deus? Não. Apenas deixei de fazer. Ou seja, desanimei. Eu estava a caminhar e desanimei. E é esta tentação do desânimo. Uma pessoa, por exemplo, que tenta manter, imaginemos um jovem que tenta ser puro, tenta manter uma vida de pureza, de castidade, guardando os olhares, guardando as vistas, mas de repente cai e cai novamente. O que é que o demónio quer? O demónio quer desanimar. O demónio quer que ele, afunde-se. Ele tem de se levantar e ele tem de fazer força. Ou seja, ele tem de perceber que o demónio procura passar-lhe rasteiras, tantas rasteiras, que a determinado momento ele não se levante mais e acabou-se. É isso que ele quer. Ele quer que a pessoa não se levante mais. Então, caríssimos irmãos, esta tentação do desânimo, esta má tristeza, porque existe uma boa tristeza, como disse no início, esta má tristeza é a pior tentação que o demónio nos pode oferecer, dar. E é precisamente contra esta má tristeza que toda a liturgia de hoje nos convida. Nós estamos a meio do Advento, vamos chegar ao Natal. Isto simboliza que nas provas da nossa vida, provas que durarão X tempo, Deus dar-nos-á uma consolação. Deus nunca nos abandona. E por isso é que São Paulo, que hoje nos escreve aqui aos Filipenses, na segunda leitura, São Paulo escreve aos Filipenses precisamente: alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Sabem onde é que São Paulo estava a escrever esta carta? Na prisão. São Paulo está a animar todo o povo, todos os católicos, os convertidos de Filipos, na Grécia. São Paulo está a animá-los. Mas de onde é que ele está a escrever a carta? Nossa, mas São Paulo está super animado nesta carta. Então ele devia estar super consolado. Está consolado, sem dúvida. Consolado na prisão. Porque nem tudo são, não ia dizer rosas, mas nem tudo são cravos. Nem tudo são espinhos. Então São Paulo, na prisão, certamente teria razões para ficar mais que abatido, porque as prisões no tempo dos romanos eram horrorosas. A situação em que a pessoa ficava era medonha. Está bom. Ele, no meio daquela prova terrível, ele anima os outros que estão livres. Incrível. E também a leitura de hoje, de Sofonias, é lindíssima, porque diz: clama jubilosamente, filha de Sião, solta brados de alegria, Israel. Ou seja, caríssimos irmãos, toda a liturgia de hoje nos conclama: estai alegres, sede alegres. E até, se formos ver o paramento da liturgia de hoje, domingo Gaudete, é um paramento rosa. Paramento rosa porque é uma cor aproximada do roxo, mas já não é o roxo. É uma cor mais alegre, uma cor mais viva, mais bonita, enfim, mais convidativa, digamos assim. Isto porque a liturgia quer nos dar esse bálsamo, esta consolação. Deus realmente dá-nos provas, Deus dá-nos batalhas na vida, batalhas terríveis às vezes, ou sempre, né? Cada um de nós tem a sua batalha
que é irrepetível, mais ninguém teve. Não é? Ninguém sabe o que eu passo, como a gente costuma dizer. Mas Deus, nosso Senhor, dá-nos graças, consolações. E o demónio, por seu lado, que é o eterno desanimado, procura fazer com que nós, no meio da prova, desanima, deixa de rezar, ofenda a Deus, deixa de te confessar. Por exemplo, agora, não é? com a pandemia, quantidade de gente que não se tem confessado e já pensa assim, já não me confesso há tanto tempo, acho que já não vou mais agora, não sabemos quando isto vai acabar. Quer dizer, o demónio procura desanimar-nos constantemente, porque ele é o eterno desanimado. Então, caríssimos irmãos, nós temos que compreender aqui duas coisas, que isto aqui é muito importante. Estas provas interiores que nós temos, estas provações que podem advir de uma coisa física, de saúde, de um problema até interior, de cariz espiritual, estas provas têm de ser examinadas à luz da fé e à luz de Deus. Porque há provas interiores que nos convidam a crescer e há provas interiores, sensações interiores, que nos convidam a decrescer e a entregar os pontos. E por isso é que São Paulo, caríssimos irmãos, na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, diz-nos uma coisa que é muitíssimo importante, que é: a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. Ou seja, há uma tristeza que é boa. É a tristeza que a Igreja, para a qual a Igreja nos convida agora a arrependermos. Arrependei-vos e segui o Evangelho, não é? Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Isto é a boa tristeza. E depois São Paulo vai dizer logo a seguir, mas existe também uma má tristeza, não é? Que é segundo o mundo. E esta produz a morte. A morte aqui pode ser a morte eterna, a morte da vida natural, que a pessoa pode até tirar a sua própria vida, de tanto desanimada que ficou. Tão desanimada que ficou. Mas, por outro lado, pode ser também a morte espiritual. Porque a pessoa não reza mais, não quer saber mais, não aguenta mais, entregou os pontos, por uma situação qualquer, por uma doença, por uma herança que não recebeu, por uma prova que teve na sua paróquia, com os seus amigos, os fiéis da paróquia, que teve uma desavença qualquer e não quer saber mais nada e afasta-se da Igreja. Desanimou. Então, esta prova, esta tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então eu quero saber se a tristeza que eu tenho, a provação interior que eu tenho, é de Deus ou é do diabo. Não é? Façamos a regra de Santo Inácio, a regra do discernimento. Se produz um verdadeiro arrependimento, não é? Se eu progresso, se eu avanço espiritualmente, é uma graça que Deus está-me a dar. Não é? Se esta tristeza me está a fazer deixar de rezar, deixar de ir à Eucaristia, deixar de confessar, deixar de praticar as obras de caridade, não é? Fechar-me sobre mim mesmo, porque significa que é uma tristeza segundo o mundo. E então isso irá produzir, mais cedo ou mais tarde, irá produzir a morte, como diz São Paulo. Então, caríssimos irmãos, neste domingo Gaudete, todos somos convidados a alegrar-nos no Senhor. Uma pessoa que está com Deus nunca fica triste, nunca ficará triste. Uma pessoa que está com Deus está sempre alegre, está sempre animada, mesmo que esteja cheia de provações, como, aliás, para dar um exemplo aqui da nossa casa, digamos, aqui português, a Beata Alexandrina de Balazar, que era paraplégica, e iam pessoas do país inteiro, talvez até do estrangeiro, do país inteiro, para estar com ela, receber conselhos, consolação, orientação de uma pessoa que estava paraplégica e para ela, digamos, aos olhos do mundo, a sua vida terminou. E ela, naquela paralisia dela, digamos, naquela posição dela, aquelas dores dela, animava tantas e tantas pessoas. Porquê? Porque estava no Senhor. E apesar das provações, era uma provação que lhe produzia arrependimento, que lhe fazia progredir. Então é isto, caríssimos irmãos, que a Igreja hoje nos convida, nesta liturgia. Inclusive, a própria leitura do Evangelho, que eu não fiz, convido-vos a fazer, a leitura do Evangelho de hoje, porque o que é que convida a Igreja? Nada mais, nada menos a
praticar as obras que são de Deus. Se eu realmente estou arrependido, se eu estou a aproveitar este tempo de advento, não é? Este tempo de arrependimento, não é? Exige passos concretos. Não é? E são esses passos que são, de uma forma extraordinária, evidenciados na leitura de hoje do Evangelho, do capítulo de São Lucas, capítulo 3, versículos 10º ao 18º, que eu afinal não vou ler, mas convido-vos a fazê-lo para que possais aproveitar a liturgia também, porque me parece muitíssimo importante. Se eu realmente dou passos, eu tenho que tirar frutos. Não é? Pelos frutos eu conhecerei a árvore. Vamos pedir a Nossa Senhora, neste tempo de Advento, que me faça aproveitar enormemente todos os momentos e particularmente este domingo, que é, porventura, o mais importante domingo deste tempo, porque é o domingo que nos faz ver o quanto a má tristeza leva-nos por terra, deita-nos por terra. A boa tristeza, que nos leva ao arrependimento, nos leva à salvação, nos conduz até Deus. É para esta salvação que Nossa Senhora, a todos e cada um, nos convida. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.